Fala galera da Conversa Prática, tudo bom? Hoje estamos aqui para falar um assunto que muita gente fala, equipamento chinês é tudo uma porcaria? Vender equipamento chinês realmente vale a pena? Então, eu vou dizer que depende. Eita, já começamos na polêmica, sem querer se comprometer. Então, a gente tem que entender o seguinte, China produz para o mundo inteiro. Vamos falar de equipamento para construção civil, elevador, tá? A gente tem que entender que para eles um elevador de construção civil, o período de durabilidade desse elevador é de no máximo 8 anos. A partir de 8 anos eles pegam esse equipamento, jogam fora e compram outro. Mas essa não é uma realidade nossa daqui. E existem alguns cuidados que eles lá não precisam ter, como nós temos que ter aqui. Por exemplo, um elevador lá, eles não precisam de inversão de frequência para ter uma partida suave. Porque lá, energia, eles têm, qualquer obra, eles têm um tráfego. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, muitas vezes, as obras são atendidas em baixa tensão. Então, aqui já começa a mudar algumas coisas. A questão de normas, né? As de segurança de trabalho. 100% do elevador chinês, eles não sabem o que trazer para cá em relação ao como fazer uma normatização, colocar um equipamento dentro do que o mercado brasileiro precisa. Dessa forma, é extremamente importante que nós, como desenvolvedores de fornecedores e produtos lá, levamos isso para lá. Então, levamos a questão da nossa energia, da nossa variabilidade de energia, da nossa diferença de, por exemplo, se é 110, se é 220, 380, como funciona o fornecimento de energia, que quando a gente começa a levantar todos esses detalhes, aí o equipamento vem adequado para o Brasil. Ou seja, quando a gente trata esse tipo de coisa, tudo como joga numa cesta, sacode, aí tira um negócio dali e diz que tudo é ruim, é um baita de um preconceito. As coisas na China, elas são fabricadas, na verdade, de acordo com aquilo que a gente especificar para eles, e não o contrário. E se por acaso vai uma pessoa até lá, traz um equipamento, sem se preocupar com normatização, sem se preocupar com o uso de energia, sem se preocupar até com as aplicações, a variabilidade de temperatura que a gente tem em determinadas regiões, a variedade de pressão atmosférica ou a própria umidade. Sim. Chega aqui e não faz um aterramento direito no equipamento, não vai funcionar. O equipamento chinês acaba sendo uma porcaria. Mas não é que ele é uma porcaria, é porque aquilo que ele foi especificado lá não é condizente com o uso interno nosso aqui, né? Exatamente. A gente teve casos onde, por exemplo, a gente foi fornecer elevadores e gruas para o litoral. A gente tem no nosso litoral norte aqui de Santa Catarina, existe até um centro de pesquisa que é o lugar onde há mais incidência de maresia. Então, o índice de corrosão é muito alto, muito alto. Então, tu comprar um equipamento simplesmente pintado normalmente, não vai dar certo. Vai virar uma pipoca, né? Cheia de furo. Então, assim, aí de novo, né? A gente não pode comparar, eu costumo brincar, não dá de comparar banana com melão. Tem que pegar e enxergar cada caso, um caso, levantar as demandas específicas, mas uma coisa é certa, um equipamento dimensionado de forma correta, trazer para o Brasil, ele vai ser infinitamente mais barato e vai entregar mais tecnologia. Eu vou dar um exemplo. Teve uma época que a gente desenvolveu gruas para o mercado. A nossa grua, na época, a gente está falando aí de 10 anos atrás, foi a primeira grua a ter inversor de frequência nos 3 movimentos. Até então, as gruas que existiam no mercado só existia inversão de frequência em 2 movimentos. A nossa tinha nos 3 e com 5 velocidades. Nossa. Então, ela é muito mais completa, né? Para quem não entende nada desse setor, ela é muito mais completa do que existia no mercado. Exatamente. E o grande detalhe, 30% abaixo do preço do mercado aqui. E se fosse comparar o mesmo equipamento, isso seria mais do que o dobro de diferença. Então, assim, lembrando, equipamento chinês é bom? Sim, sem sombra de dúvida. O que difere o ruim do bom é como você vai especificar
o que você precisa ser produzido. E China tem qualidade excelente, produz para o mundo inteiro. E eu sou suspeito de dizer, eu compro qualquer equipamento da China, inclusive o iPhone que você está usando aí, ele é feito na China. Ele é produzido lá, né? Isso aí. Olha que interessante. Eu trabalho diretamente com a indústria, né? Imerso dentro da indústria todos os dias, fazendo venda, visitando e por aí vai. O que acaba trazendo uma desconfiança do equipamento chinês para um equipamento nacionalizado? E quando eu falo nacionalizado, não significa que ele é produzido aqui, mas ele já tem toda uma documentação, tem toda uma hierarquia de informações que permite com que ele entre numa indústria de uma maneira muito mais facilitada. O nome disso é assistência técnica. Ou seja, quando eu trago um equipamento de fora, uma injetora de plástico, um elevador de obra, uma máquina para mineração, uma máquina para um setor de alimentos, como um empacotador, um enfardador e por aí vai, N ferramentas. Não vamos citar todos os setores, senão a gente vai ficar fazendo um vídeo só disso, né? Todos esses equipamentos que são importados para cá, eles vêm com características de informações chinesas e, naturalmente, eles não acompanham peças de reposição, salvo o importador que está trazendo isso e que está preocupado com isso. Então, compara comigo. Você traz um carro da Chevrolet, da Volkswagen, que já são marcas extremamente consolidadas no mercado, ou vai trazer um carro da Chery, né, de uma marca chinesa, GWM, eu acho que também tem, por aí vai. A Volks, a Ford não porque saiu do Brasil, a Volks, a Chevrolet, essas marcas já têm assistência técnica no Brasil inteiro. Já tem mecânicos que mexem com essas marcas há muito tempo. Agora, uma marca nova de um equipamento chinês que veio para cá e que naturalmente tem 2, tem 5, tem 10, acaba sendo muito limitado para ser colocado uma assistência técnica aqui. Então, quem está importando, quem vai importar um equipamento, ou quem está comprando um equipamento chinês, para que você não tenha uma dor de cabeça, é importante que você entenda como dar manutenção nesse equipamento. Conversa com o fornecedor que está trazendo e peça, olha, você consegue me listar as principais partes e peças desse equipamento que deveriam vir junto na importação para que eu não fique na mão sem a minha máquina funcionando por 30, 60, 90 dias, que às vezes é o prazo de importação de uma peça grande, né, que você precisa repor lá no equipamento. Então, às vezes, é muito mais um cuidado do mantenedor, né, da equipe de manutenção, da equipe da indústria que está participando desse processo de compra de especificação, de comprar algo que ele já diga, olha, eu tenho uma preocupação aqui com a manutenção desses equipamentos. O que eu preciso trazer de peças junto com a importação ou junto com a compra desse equipamento que não vão me dar dor de cabeça. Porque aí, dessa forma, você consegue ter um respaldo muito melhor e pagando 30%, 40% menos. E um detalhe importante é sempre pegar peças que são delicadas e verificar, por exemplo, vamos falar de grua ou até mesmo de elevador. A peça mais delicada do processo ali é o inversor de frequência. Então a melhor coisa que tem é você pegar um inversor que é de prateleira que a gente vai encontrar aqui. Por exemplo, inversores da Schneider. Eles vêm da China, estão nas prateleiras aqui, então deu um eventual problema, é plug and play. Tirou, colocou outro e acabou. Você encontra no mercado nacional, né? Exatamente. E claro, como o Luiz falou, peças que não tenham equivalência aqui, o ideal é trazer algumas peças sobressalentes. Mas isso assim, o histórico que a gente tem de alguns equipamentos que a gente já trouxe, vale a pena demais pela diferença de preço, diferença de qualidade. Não vou dizer que não deu alguns problemas ao longo do percurso, sim, deram, mas nenhum deles ficaram para serem resolvidos e nenhum deles ficou do tipo, a obra ou o cliente teve que ficar uma semana parado. Eu já tive casos onde deu problema, a gente resolveu em 2 dias e no terceiro dia voltou a dar um problema, a gente contactou a fábrica, o chinês veio para cá, teve que parametrizar um inversor de frequência que na época o cliente não quis comprar um inversor que tinha aqui, ele falou, não, eu prefiro um inversor chinês que vai dar uma diferença de preço. A gente falou, ok, a gente deu a opção para ele.
Mas em 5 dias, desde o início do problema até uma resolução no meio e voltou a dar o problema, o chinês estava aqui. Ele veio, ele não só trouxe a peça, como acabou reparametrizando a peça que já estava lá e não precisou trazer, não precisou instalar uma peça nova no lugar. O grande problema estava na parametrização e onde só eles poderiam estar fazendo. E a gente não conseguiria fazer isso. Então, assim, era um problema complexo, era um problema delicado, mas em 5 dias a gente resolveu. Sim. Então, hoje o mundo, ele, pela globalização, ele está, de uma certa forma, pequeno. Hoje é muito fácil a gente trazer um engenheiro de fora para cá. Ou mandar uma peça até por avião, né? Mandar uma peça por avião, a gente consegue hoje, para ter uma ideia, para sair da China uma peça e chegar no Brasil é 2 dias. Às vezes demora um pouquinho mais o nosso processo interno aqui, mas isso é um parágrafo à parte. Mas assim, vamos lá. É que não temos nem burocracia, quase nada. Quase. Mas vamos lá, 5 dias para um problema grande ser resolvido, onde muitas vezes a gente alerta os clientes, olha, precisamos trazer essa e essa peça. Mas claro, nós, brasileiros, latino-americanos, sempre temos a cultura de que não, tudo vai dar certo, nós não precisamos comprar algo sobressalente. Né? Não estou dizendo que é uma regra comprar as coisas sobressalentes, só estou tirando o peso de que o produto chinês dá problema ou vai dar problema. Eu digo que assim, pela experiência que a gente já teve de trazer muitos equipamentos, os problemas que a gente teve proporcionalmente ao número de equipamentos que a gente trouxe foram muito pequenos. E ele vai dar problema igual qualquer outro fabricante do mundo, inclusive o próprio nacional, né? Exato. O detalhe que eu sempre comento em relação ao produto chinês e tal, é que, sim, existe produto chinês porcaria, eles fabricam aquilo que você quer. O Joubert já teve mais de 10 vezes na China, visitando feira, visitando fabricante, enfim. Tem até vídeo no canal aí que a gente fala sobre como foi a experiência na Canton Fair, como foi a experiência de comprar da China, né? E o que a gente mais aprendeu tendo a negociação lá com os chineses. Mas o principal é que a gente pense o seguinte: como eu me preparo para receber esse tipo de equipamento? Eu, indústria. Então, isso é o primeiro ponto. Existe assistência? Não existe? Existe peça de reposição no Brasil? Quanto tempo leva para chegar? Esse é o primeiro ponto. Só que o detalhe mais importante é a gente pensar o seguinte: existe 1,4 bilhões de chineses, né, que moram lá na China. É impossível que só tenha porcaria. Não tem como manter uma população desse tamanho só com porcaria. Exato. Então a China já tem avanços tecnológicos que estão 1000 anos na frente nossa aqui, e inclusive na frente dos Estados Unidos e outras potências, né? Existe uma base de pesquisa enorme lá dentro, existe muita coisa boa sendo feita lá dentro. O detalhe é que também existem os oportunistas que ficam trazendo porcaria para cá e vendendo e queimando até às vezes o nome da própria China como algo que não presta, né? A tal da 25 de março ou Paraguai, né? Que só produto paraguaio é só produto ruim. Não é bem por aí, gente. Tem muita coisa boa pra gente trazer de lá. Exatamente. E para quem trabalha com vendas, trabalhar com produto chinês é principalmente se preocupar com o quê? Quando você chega com um produto de marca numa indústria e você chega com um produto que não tem marca, independente dele ser chinês ou não, o que você vai ter que vender não é o local de produção desse produto. O que você vai ter que vender são os diferenciais e em quanto tempo você consegue resolver o problema do cliente caso o produto venha, o equipamento venha a dar algum tipo de problema. Nós que vendemos para a indústria, nós vendemos confiança. Exato. E a confiança é independente do local de produção daquele item. É isso aí. É isso mesmo. Beleza, galera? Algo mais? Somente. Ficou alguma dúvida? Quer saber mais sobre equipamentos, sobre desenvolvimento de máquinas, até mesmo de produção, levar a sua produção para a China? Deixa nos comentários aqui. A gente vai ter o maior prazer de te atender e, conforme for, quem sabe você não vai para a China com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.